Colégio Estadual Emeliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe, disciplina de Sociologia, professor Sérgio Maurício, terceiro anos A, B e C. Vamos lá, galera, nosso assunto: temas e protagonistas dos movimentos sociais contemporâneos. Vamos dar mais uma passada sobre os movimentos sociais. Vamos lá? Transformações na produção agropecuária e industrial, mobilizações populares de proporções cada vez maiores, concentração da população nas cidades, alcance e variedades maiores dos meios e formas de comunicação, jornais, revistas, reuniões, internet em si, impulsionaram a criação ou reaparecimento de outros tipos de movimentos sociais, estudantes, mulheres, grupos étnicos, religiosos, pacifistas, ecológicos, entre outros, protagonizam nas décadas mais recentes movimentos sociais que buscam respostas a determinadas perguntas. Quais são as formas institucionais que causam desigualdade e conflitos na sociedade? Quais são os principais valores e interesses da ação coletiva? Então vamos lá. Os movimentos sociais contemporâneos, os novos movimentos, são originários na década de 50 e 60, quando se impulsionou justamente a Guerra Fria. A divisão, o bipolarismo a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, e todo esse processo que desencadeou a Guerra Fria levaram à construção de governos ou ligados a um regime ou ligados ao outro. No caso aqui do Brasil, as ditaduras militares ligadas mais aos Estados Unidos. Então, é uma forte crítica a esse autoritarismo, também. Então, ele fala stalinista aí no texto, por conta, no caso, da União Soviética, e em resposta à social democratização das direções operárias. Quer dizer, as cidades vão crescer, a urbanização, e aí começa a surgir, como nós já estudamos, movimentos operários. Então, possui uma organização menos hierárquica, quer dizer, com menos hierarquia, com menos pessoas comandando. Portanto, acompanha a tendência de flexibilização, de serem mais flexíveis. Possui pautas e reivindicações específicas. Em média, são movimentos reformistas que podem até guardar conteúdos de crítica ao capitalismo, mas raramente são revolucionários. Possui uma estreita relação com as organizações não governamentais. Então, os movimentos sociais surgem nesse bojo de ideias e de conflitos, entre essas relações. Um dos movimentos é o movimento negro, a partir da abolição, quer dizer, que foi uma mentira cívica, a abolição de 1888, que os negros lutam contra a discriminação étnica e racial a fim de recompor a condição de cidadania. Conquistaram a criminalização do racismo na Constituição de 88, no entanto, ela não foi completamente tipificada, ou melhor, ela não está completamente tipificada no Código Penal, apesar de existir a injúria racial e o crime de racismo, que são diferentes, como nós já estudamos em outra oportunidade. Recentemente adotam como uma das principais bandeiras da política de cotas dentro do universo, das universidades, essas cotas para negros, quer dizer, para que haja uma igualdade. Eu não sei até que ponto isso pode causar igualdades, pode causar também a desigualdade e até um preconceito, gerar um preconceito ainda maior. Mas para os críticos e para os estudiosos seria uma forma de minimizar, a questão do sofrimento que o negro sofreu no Brasil desde a sua vinda ao Brasil como escravo até os dias atuais. Tem mais uma foto do movimento negro, movimento de rua. Outro movimento é o movimento feminista, Tem aí o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, da luta, que resiste a partir aí do massacre de trabalhadores de uma fábrica lá nos Estados Unidos, que idealizou esse dia como o Dia Internacional da Mulher, que é, na verdade, um Dia Internacional de luta, contra o preconceito à mulher. Desde a década de 50 e 60, centram a luta na libertação das amarras machistas colocadas sob o prazer e a missão biológica da mulher, a questão que a mulher é o sexo frágil, toda essa relação que existe. A reivindicação histórica é um aborto como a condição de liberdade sobre o corpo, quer dizer, de questão do aborto. Recentemente, dada a inserção das mulheres, sobretudo as brancas, no mercado de trabalho, as reivindicações deslocaram para esse universo, exigindo igualdade nas condições de ingresso e ascensão e salário, a pessoa ganhar o mesmo que a mulher ganha, o homem ganhar, quer dizer, uma certa isonomia, mas também tem que haver uma isonomia de trabalho, Assim como há uma isonomia de salário, tem que haver uma isonomia de trabalho, de funções, de execução de funções, de perigo,
de periculosidade na função, né? Uma série de elementos que tem que ainda ser trabalhado, ser estudado para tirar essa condição da mulher como frágil. A mulher tem que realizar a mesma atividade, sofrer o mesmo risco, o mesmo perigo dentro da mesma função, para que aí sim fazer jus a ganhar o mesmo salário. Então esse processo tem que ser igualitário. A hipótese do movimento feminista, né? Além das questões ligadas à criminalidade, com a Lei Maria da Penha, né? Que foi aprovada nas questões de crimes em domicílio, né? Entre os casais, e outras conquistas, né? Que as mulheres tiveram. A própria Constituição de 88, né? Que todos são iguais perante a lei, isso aí tornando todo mundo igual. Outro movimento que surge de forma contemporânea é o movimento gay, né? O movimento homossexual, que é o movimento de luta contra o discurso naturalista e conservador, que não admite orientações sexuais diferentes daquela indicada pela própria natureza. São movimentos fundamentais para o combate ao preconceito e à propagação da AIDS, né, do HIV, a reivindicação de maior destaque e oficialização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que já é uma realidade em nossa sociedade, e que a existência da sexualidade também ela é meio que opcional, e que há uma luta, né, constante aí entre o movimento para ser aceito, né, dentro das questões conservadoras da sociedade. Aí a bandeira do movimento gay, que é a bandeira aí do arco-íris, né? O movimento estudantil, que são lutas circunscritas às condições da educação, mas não de maneira isolada, né? Clamam por escolas públicas gratuitas e de qualidade, como forma de resistirem ao processo de privatização neoliberal, quer dizer, privatização das universidades. A universidade tem que ser pública, né? Para o acesso não só das pessoas em melhores condições de vida, mas também das pessoas mais pobres. Assim como assume a necessidade de ampliação de aplicação das verbas públicas e por processos avaliativos das instituições mais democráticas, para dar acesso ao estudante a eventos culturais, bancam a defesa da meia entrada, né? Hoje legalmente garantida, né? A meia entrada em eventos, a meia entrada nos transportes públicos, para justamente fomentar, né, a questão do estudante, levar o estudante a esses locais, para justamente dar uma condição de melhor condição intelectual, né? E de participação do estudante nos movimentos sociais, no movimento da sociedade. Movimentos ecológicos, né? Que aí nós assistimos muito aí na Amazônia ultimamente, né? A questão das queimadas também faz parte desses movimentos, mas concentram-se nos impactos provocados pelo desenvolvimento capitalista sobre o meio ambiente ou seus desdobramentos sobre a vida na Terra, sobre o solo, sobre o ar, sobre a água, né? A poluição das cidades, né? A poluição das fábricas, dos rios, o assoreamento dos rios, o desmatamento das florestas, né? O aquecimento global. Propõe como contrapartida o desenvolvimento racional e sustentável, sem contudo questionar a superação desse modo de produção, quer dizer, sem questionar o capitalismo, mas que o capitalismo possa prover meios para que possa se conviver com o progresso e com o desenvolvimento, e que possa ser respeitada a natureza e também esse controle, né, do uso, né, dos recursos naturais de forma equilibrada e sustentável, para que as sociedades vivam melhor, mas também para que não destrua o planeta para gerações futuras. Um desses focos é o Código Florestal, né, que foi instituído no Brasil e que foi aprovado, né. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que nós já falamos em outra aula, né, que é originário aí do sul do país. Esses movimentos são herdeiros da Pastoral da Terra, na Igreja Católica e da Liga dos Camponeses, né? Então eles lutam aí por uma reforma agrária, né, pelo uso da terra e pela manutenção, né, do homem na ocupação e também no trabalho da terra. Então o MST é o maior e mais organizado e mais importante movimento social brasileiro, com sua colaboração para acertarmos as contas com o passado oligárquico injusto, quer dizer, os grandes fazendeiros, né, que possam dividir esses imensidões de terra por todo o país entre as pessoas da própria nação. A luta pela reforma agrária, né, que é justamente a divisão da terra, né? Você pode perceber que as melhores terras estão sempre nas mãos dos grupos que plantam para a indústria. Você vê aqui em Sergipe, as melhores terras do estado de Sergipe são plantadas de cana-de-açúcar, o que é um plantation, que é uma monocultura voltada para a indústria e não para a alimentação das pessoas.
Movimentos anti-globalização, nós sabemos dos problemas que a globalização trouxe, combate os impactos desse modelo de globalização vigente que provoca desajustes nacionais, acaba com o que é nacional, né? Torna tudo internacional. Desemprego, submissão pela dívida e da aldeia global. Essa questão da globalização está sendo capaz de agregar vários outros movimentos sociais em torno de uma pauta de reivindicação, além de propiciar o combate internacional. Recentemente, né, abraçou aí a proposta da taxa Tobin, né, que sobretaxa a circulação de capitais especulativos e reinveste sua receita para políticas compensatórias. Capital especulativo, capital sem dinheiro, né, sem papel moeda, o cartão de crédito, o cheque, essas relações de capital, bolsa de valores, etc. É um movimento anti-globalização, são vários movimentos contra esse processo de dominação da chamada aldeia global e das grandes multinacionais, das grandes empresas e da destruição, né, praticamente do capital nacional, da força nacional, se tornando tudo uma questão internacional. Talvez o Covid-19, né, o coronavírus, tenha aberto, né, seja o maior adversário da globalização hoje. O Covid-19 está fechando as fronteiras, fechando as cidades. Isso tudo é um movimento antiglobal, impensável até antes do coronavírus. O coronavírus será um debate de uma próxima aula nossa. Movimentos sociais da cidadania, né, que são movimentos aí sociais que estimulam a solidariedade e permitem seus integrantes o conhecimento das práticas do Estado, né, dos partidos, das classes sociais e das iniciativas coletivas. Está aí alguns deles, né? Aí as classes unidas, né? Empregados, padeiros, tá? Uma série de pessoas unidas em prol de um objetivo coletivo. Uma foto que marca, uma figura que marca justamente essa questão deles serem intolerantes, né? A serem massacrados, né, pelos seus chefes. Está aí mais uma vez, né? E a questão, salários dignos, está ali, descontos não, queremos aumento, né? Tudo para a sua greve, aproveite. Quer dizer, são movimentos grevistas e ali uma luta entre os trabalhadores e a Força Armada da Polícia, o poder do Estado. Unidos venceremos e os movimentos sociais são exatamente para essa questão. É importante ressaltar que os movimentos sociais, né, são diferentes, né? Eles atuaram de formas diferentes em épocas diferentes para sintetizar razões e valores desses movimentos, né, que inspiraram a esses movimentos coletivos. No século XIX e XX, né, início do XX, eles agiram de uma forma e na segunda metade aí do século XX eles mudaram completamente as suas formulações. Só para deixar isso como título de conhecimento. Aí galera,